Estar fora do meu país de origem, para mim, simboliza muito mais do que um simples recomeço. Oi, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Marina, alguns de vocês provavelmente já me conhecem lá do Instagram e talvez alguns sejam novos por aqui. De qualquer forma, eu te convido a ficar. Eu tenho muito a compartilhar sobre a minha vida aqui na Suíça. Hoje está fazendo um ano que a gente se mudou para cá, eu, meu marido e meu filho de 6 anos, o Lorenzo. E a gente veio despretensiosamente mesmo, porque a gente não queria mais estar no Brasil. A gente tinha essa vontade de morar fora. E a gente, na verdade, veio de loucos. Muitas pessoas vêm com um emprego, com um trabalho. A gente veio sem nada, com a ajuda de 2 amigas que já moravam aqui, porque a Suíça é um país bem burocrático. E, na verdade, nem era nossa intenção se mudar para a Suíça. A gente pensava em se mudar do Brasil para algum lugar, mas a gente não sabia onde ainda. A gente queria ir pela nossa facilidade, como nós dois tínhamos passaporte europeu, a gente falou, bom, vamos para a Europa então, né? Mais fácil, a gente já tem isso pronto. Mas foi numa ligação que aconteceu tudo. Em janeiro de 2022, a gente tomou essa decisão que a gente iria fazer essa mudança de alguma forma e que a gente buscaria recursos para isso. E quando foi em março, 15 de março, a gente já estava na Suíça. E eu sempre falo que não foi a gente que escolheu a Suíça, foi a Suíça que escolheu a gente. Porque quando eu liguei para minha amiga, a gente não tinha intenção de falar, né, o que a gente faz para se mudar para a Suíça. Na verdade, foi mais uma ligação para entender as partes burocráticas do que ela tinha feito para se mudar de país. Entender o que deu certo, o que não deu, praticamente uma pesquisa de mercado. E foi nessa ligação que tudo aconteceu. Elas trabalhavam numa empresa aqui e elas falaram, não, vem que a gente tenta emprego pro Pablo e tal. E na verdade, desde então tem sido uma aventura, porque a gente não queria se jogar tanto assim de cabeça, mas as coisas aconteceram tão rápido que acabou sendo tudo dessa forma. E, bom, eu confesso que eu nem sei por onde começar aqui. Eu passei por tantas coisas já na minha vida, mas eu decidi criar esse canal para compartilhar o que eu tô vivendo a partir daqui. Eu acho que a Suíça tem muito a ser compartilhado. Eu acho que a vida no exterior tem muito a ser compartilhado. Tanto a parte de adaptação, como também como é viver, né, no exterior, como é viver na Europa, como é viver na Suíça. Porque é um lugar tão diferente do que a gente está habituado, uma cultura tão diferente, são valores tão diferentes, é tudo diferente. Então, eu decidi criar aqui para compartilhar um pouquinho e, na verdade, mais a minha visão de como tem sido isso, porque eu acredito que, além de tudo, a gente ainda tem a nossa visão individual, que faz com que a experiência também seja, talvez, muito única para cada um. Eu escolhi vir contar um pouquinho para vocês sobre essa experiência aqui na floresta, que acho que foi um dos primeiros lugares que eu vim aqui quando eu me mudei para a Suíça, que é uma floresta que tem perto de casa. E eu lembro que eu me encantei, porque é tudo tão diferente, a natureza daquilo que a gente está acostumado, as estações, e foi incrível, assim, inclusive poder vivenciar cada estação aqui, entender como as pessoas vivem de acordo com as estações e como isso é uma coisa tão simples e a gente não tem isso no Brasil. Então no Brasil eu acho que a gente não dá tanto valor, sabe? Eu sinto que as flores lá, elas não são tão vistas, né? Porque ela é só mais uma flor. A gente está acostumada a ver flores, a gente está acostumada a ver as árvores todas verdinhas. E aqui na Suíça foi tudo tão diferente. É incrível ver o humor das pessoas, como muda. E
como tudo muda, sabe? No país, na cidade, e tudo, na natureza. Então, poder vivenciar essas estações aqui de todas as formas, com tudo que elas oferecem, seja em coisas no mercado, seja na própria natureza, como eu estava falando, no nosso humor, no nosso emocional, foi uma experiência muito, muito incrível. Mas hoje eu quero contar para vocês como foi essa minha experiência, essa minha adaptação aqui. E para isso eu dividi em fases. Acho que a primeira fase foi quando a gente chegou e os primeiros meses, como a gente chegou nessa transição de inverno para primavera, a gente pegou a última semana de inverno e depois logo entrou a primavera. Foi uma boa época para se chegar, porque a gente pegou essa fase que nós brasileiros já estamos acostumados, né? O calor, o verde, todas as flores, os passarinhos. E então eu lembro que eu tava em êxtase, assim. Eu olhava tudo, eu achava tudo incrível, eu não acreditava que eu tava aqui. Eu falava, meu Deus, olha esse lugar que eu tô morando. Eu ficava assim emocionada de ver todas as paisagens e tudo que eu sentia aqui, sabe? Eu vejo muitos brasileiros que reclamam do estilo de vida aqui fora e muitos brasileiros que romantizam a vida aqui fora. Então existem dois lugares aí. Eu particularmente tive uma adaptação. No começo foi tudo muito maravilhoso e eu acho que talvez para muitas pessoas elas se sintam dessa forma, outras não. Mas, como eu falei, eu estava muito encantada com tudo. Era tudo tão até clichê, chega a ser clichê para mim, que eu tinha medo de me acostumar com a beleza desse lugar. E eu não queria me acostumar, porque eu queria ter a sensação que eu tava sempre, assim, sabe? Porque era uma coisa muito... explodia, assim, de mim. Eu falava, meu Deus, que lugar maravilhoso. Eu nunca mais vou achar algum lugar bonito, porque era cada cenário que a gente vê aqui que eu falava, nossa, agora eu vou me acostumar com isso. Eu não quero me acostumar com isso. Quando a gente chegou, na verdade, a gente estava resolvendo mais coisas burocráticas. O meu marido, ele não veio transferido de nenhuma empresa, né? A gente trabalhava empreendendo, eu atendia com constelação familiar. Sempre trabalhei com essa parte mais holística, como as pessoas chamam. E o meu marido trabalhava com marketing, vídeos, fazia vídeos e, enfim, tinha uma agência e tudo mais. E, na verdade, a ideia de mudar foi toda minha, porque eu surtei, eu falei, eu preciso, eu quero, sabe? Eu tava entediada, a minha vida no Brasil, eu tava numa zona de conforto, onde eu não via, assim, um certo crescimento. E eu tava entediada com a vida que eu tinha. Eu queria desbravar o mundo, assim, sabe? E toda vez que eu fazia uma viagem para o exterior, eu voltava muito mal. Eu voltava muito triste, como se eu não pertencesse mais ao Brasil. E na minha adaptação, essa foi a sensação que veio para cá também. Chegou num momento que eu não sentia um pertencimento. Eu não sentia que eu pertencia ao Brasil, mas eu também não sentia que eu pertencia à Suíça. E acho que essa foi talvez a segunda fase, quando começou a pesar um pouco para mim, que já tinha passado todo aquele encanto, né, que a gente tem na primeira fase, aquele choque inicial de tudo tão diferente. E de repente você começa a se dar conta que você está num outro país, que uma cultura completamente diferente da sua, valores completamente diferentes do ambiente que você cresceu. E eu sempre falo, não que isso seja ruim ou bom, eu não acho que existe o ruim ou bom, sabe? São só culturas e a gente tem muito que aprender com cada tipo de cultura. Mas você leva um certo choque até você se adaptar com isso, porque a gente cresce ouvindo coisas, né? A gente cresce num ambiente familiar, num país, numa cidade, onde a gente acaba sendo moldado por aquela criação e por aquela sociedade. E de repente, quando você está em outro país, onde eles cresceram de uma forma diferente, você sente realmente um peixe ali perdido, sabe? Nem sei se essa expressão existe, mas tá bom. Eu invento umas expressões do nada, meu cérebro tá pifando aqui, estudando alemão, que a gente vai chegar lá. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é o churrasco na Suíça. Olha que linda a lua lá.
Ó, gente, já trouxe esses carrinhos aqui que já colocam um monte de coisa. Pão, tudo que vai fazer pro churrasco, piquenique. Eu também tô com mochila, todo mundo, cada um com a sua mochilinha, trazendo suas comidas. E aí junta tudo e faz um bem bolado. Pablo, já cortou sua madeira aí já? Yes. Ó meu hot dog, gente. Salsicha veg, pão, batata palha, maionese. Tá ótimo. Olha a TT fazendo. Legal, né? Aqui o churrasco ele é feito na floresta, é sempre em contato com a natureza. Cada um leva um pouco e todo mundo trabalha junto. Cada um faz aquilo que sabe fazer. São dias onde eu me sinto muito feliz, assim, sabe aqueles dias que você não quer que as coisas acabem, que você não quer que o dia acabe, porque é tudo tão gostoso, é tudo tão leve. Foi o idioma, e acho que essa foi uma das principais, e ainda está pesando, na verdade. O idioma aqui, a Suíça é dividida em 4 partes, para quem não sabe, a parte alemã, que é a maior delas, a francesa, a italiana e a que falam romanche, que nem me perguntem, é uma língua aí deles. Fora isso, eles criam um dialeto entre eles, ou seja, se você está na parte alemã, como é o meu caso, eles não falam o alemão da Alemanha, eles falam um dialeto que eles mesmos criaram entre eles. E aí, para quem nunca teve contato com a língua alemã, como eu no caso e muitos brasileiros que vêm para cá, a gente estuda o alemão da Alemanha primeiro, para depois ir pegando no dia a dia o dialeto. Então vocês imaginam, para uma pessoa que nunca teve contato com uma língua, uma determinada língua, ela aprende aquela língua e ela escuta aquela língua na rua, já é um plus, né, no aprendizado, já te ajuda muito nesse aprendizado, porque você está ouvindo aquilo todo dia. Agora, quando você está estudando uma língua que você nunca teve contato, que é completamente diferente da nossa, e você ainda está ouvindo uma coisa que não tem a ver com aquela língua, porque não é igual o português do Brasil, o português de Portugal. Até os alemães não entendem o dialeto, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é um belo de um desafio, Não conseguir se comunicar com as pessoas na rua, não conseguir pedir o que você quer, não conseguir expor a sua voz, não conseguir se impor quando você precisa, começou a mexer comigo em camadas muito profundas. Então, eu comecei a ter uma perda de autoestima, né? Eu começava a me sentir muito mal, assim, muito... Você se coloca pra baixo o tempo todo, sabe? E aí você ouve e você não entende, então aquilo a longo prazo começa a te irritar demais. Você não consegue se comunicar, você não consegue, né, em uma situação que você precisa, falar o que você quer, ou enfim. Então, acho que isso de longe foi o que é o mais desafiador e tem sido para mim. Frio. Na verdade hoje tá 4 graus, já tá melhor do que tava, mas olha minha mão, tá congelando pra variar. E tá uma neblina, só neblina, sendo que a previsão era sol. Tem vários dias que acaba ficando assim, aqui em Lucerna. Outras cidades, se você vai, tá sol, mas aqui tá tudo essa neblina. Melhor coisa, se você quer sol, é você ir para as montanhas, para cidades que ficam mais para as montanhas, porque aqui embaixo, muitas vezes as montanhas seguram todas as nuvens e aí fica toda essa neblina. E a previsão é sol, realmente tá sol. Só que aqui, especificamente, fica todo esse ar, que também é bonito, né?
Mas quando a gente tá no inverno intenso, com a falta de sol, aí a gente sente falta. E esses dias são bem desafiadores, porque você olha e se fala, putz, a previsão é sol e cadê ele? Minha mão tá congelando. Eu esqueci de trazer a luva, vim gravar aqui e simplesmente esqueci. Então tô só soprando aqui pra ver se dá uma ajudada. A floresta tá com restos de neve e nossa, acho que ela fica tão bonita assim, com a neve derretendo, e congelou completamente o lago aqui. Olha que coisa mais linda que fica. Aqui no verão fica tudo verdinho. Todas essas árvores, elas enchem. Fica tudo completamente verde, aquele verde bem fluorescente. E agora tá tudo congelado. Olha os cogumelos que tem aqui. A floresta fica cheia de cogumelos, porque começam as chuvas um pouco antes de entrar o inverno. Esses aqui são cogumelos congelados, mas tem algumas partes que fica lotado. Eu sempre vou andando nessas florestas e eu sempre tenho a sensação que eu não tô sozinha. Eu fico olhando em volta, esperando alguém aparecer ou não, mas não sei. Não sei nem explicar, mas eu tenho essa sensação toda vez que eu tô aqui dentro. Assim? Aham. Nossa, gente, esquiar tem sido uma terapia e uma ferramenta de autoconhecimento para mim. Primeiro que eu nunca esquiei e segundo que uma das coisas que eu tenho trabalhado muito depois dessa mudança para cá é a autoconfiança. E o esqui, ele tem me ajudado nisso, porque você não consegue esquiar se você não tá confiante naquilo que você tá fazendo. Eu acho muito importante quando você tá num novo país, você tentar se inserir o máximo possível dentro da cultura, naquilo que faz sentido para você, e algumas coisas não vão fazer, porque afinal a gente veio de um lugar diferente, com coisas diferentes, e para mim não existe certo ou errado, existem culturas diferentes e a gente tem muito que aprender com isso. Mas, enfim, me desafiar nesses momentos tem sido muito importante. A pergunta "quem sou eu?" nunca esteve tão gritante na minha cabeça. E desde então eu venho passando por um despir contínuo e profundo, de camadas e camadas que foram construídas em mim com base na minha história de vida e o ambiente em que eu cresci. Estar aqui fora, para mim, é sentir e viver. É se libertar. É finalmente poder ser você. E ao mesmo tempo, é não reconhecer quem é você. É assustadoramente incrível. É conhecer uma nova personalidade através de uma nova cultura e um novo idioma. É criar um filho em um mundo completamente diferente do que foi o seu. Estranhar, conhecer, reconhecer partes nossas que nem sabíamos que existiam. Você se questiona do seu lugar, você sente falta de algo e não sabe o que é. Você sente que está no mundo e não em um único lugar. Você não se conecta mais com as pessoas. Você se conecta com as histórias em que elas carregam. Perceber que o mundo aqui fora é muito diferente do que o mundo em que nascemos e crescemos. Paciência para entender seu lugar. Persistência e resiliência. Eu não sinto que deixei nada para trás. Eu só sinto que escolhi um novo caminho e que exigiu e exige muita coragem, todos os dias. Muitas pessoas nunca vão entender. Alguns demoram anos para realmente entender.
e outros talvez nunca entenderão. O tempo aqui fora é diferente.